Cristianismo primitivo e os imperadores romanos. Conflito ou conversão? A história que moldou a fé cristã. Nos primeiros séculos da nossa era, o cristianismo ele floresceu em um ambiente que poderia ser chamado de adverso. No coração do Império Romano, uma nova fé começava a tomar forma, desafiando as estruturas estabelecidas, os cultos tradicionais e até mesmo a política imperial. Mas como o cristianismo ele se relacionou com os imperadores romanos? A história de perseguição, de martírio, foi realmente uma batalha sem fim? Ou será que houve momentos em que os próprios governantes eles se voltaram para a fé cristã? O que aconteceu para que o cristianismo, inicialmente perseguido, se tornasse a religião oficial do império? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O Império Romano, no auge de sua força, era uma potência que governava vastos territórios, de Portugal até a Mesopotâmia. A religião romana era politeísta e estava intimamente ligada ao poder imperial. Os imperadores eram vistos quase como deuses e o culto à sua divindade era parte essencial da política e da coesão social. E foi nesse contexto que no século I começou a se formar aí vários movimentos cristãos liderados pelos ensinamentos de Jesus Cristo e seus discípulos. A princípio, o cristianismo ele foi visto aí como uma seita judaica, mas à medida que ia se expandindo, a fé cristã ela começou a desafiar aí os princípios centrais do Império Romano, como o culto ao imperador e a prática do politeísmo. Isso levou à crescente perseguição dos cristãos, que eram considerados aí subversivos e até ameaça à estabilidade do império. Perseguição aos cristãos. Os cristãos, eles começaram então a ser perseguidos, especialmente durante os reinados de imperadores como Nero, Domiciano e Diocleciano. Nero, que governou de 54 a 68 depois de Cristo, ele foi um dos primeiros imperadores a adotar uma postura implacável contra os cristãos, culpando-os pelo incêndio de Roma em 64 depois de Cristo. Os cristãos, eles eram cruelmente martirizados, muitas vezes eram queimados vivos ou eram lançados aos leões nas arenas. Durante os anos do governo de Nero, a fé cristã ela enfrentou uma resistência brutal. Mas por que tamanha violência contra uma religião que pregava o amor e a paz? O cristianismo ele não era apenas uma religião, mas ele era um movimento que desafiava os sistemas de poder e o culto ao imperador. O cristão, ao se recusar a adorar o imperador, como sendo seu próprio Deus, ele estava, de certa forma, rejeitando a autoridade de Roma. A conversão de Constantino. A história do cristianismo não seria a mesma sem a conversão de um imperador. Constantino o Grande, que governou de 306 a 337 d.C., ele se tornou um dos mais significativos defensores do cristianismo. Mas como ele, um imperador romano, que inicialmente não demonstrava interesse pela fé cristã, se tornou um de seus maiores aliados? A chave para isso está em 312 d.C., na famosa Batalha da Ponte Milvia, onde Constantino ele teve uma visão antes da batalha, vendo uma cruz no céu com as palavras In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Ele acreditou que a vitória ela foi concedida pelo próprio Deus e a partir daí a relação entre o império e o cristianismo mudou radicalmente. Em 313 d.C., Constantino e Licínio, o imperador do Oriente, eles assinaram o Édito de Milão, que garantiu então a liberdade religiosa a todas as religiões, incluindo ao cristianismo. Foi o fim das perseguições oficiais e o começo de uma nova era para os cristãos, que passaram a ser protegidos pelo Império. A Igreja e o Império, aliança que mudou o mundo. A aliança entre o cristianismo e o Império não foi apenas política, ela mudou a história da Igreja e do Império por séculos.
Constantino, ele convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C. para poder combater as heresias dentro da igreja e para promover a unidade teológica. Além disso, ele patrocinou a construção de várias igrejas, incluindo a grandiosa Basílica de São Pedro, em Roma. A conversão de Constantino foi, sem dúvida, um marco, mas, ao mesmo tempo, levantou questões difíceis. O cristianismo ele deveria se aliar ao poder secular? A busca por um império cristão traria mais benefícios do que danos à pureza da fé? Agora eu quero convidar você a refletir sobre algumas perguntas. O que levou os imperadores romanos a perseguirem os cristãos com tanta violência? A resposta está na natureza subversiva da fé cristã, que desafiava diretamente a autoridade imperial, os cultos pagãos e o politeísmo. O cristão que se recusasse a adorar o imperador era, para os romanos, um rebelde. A conversão de Constantino foi genuína ou foi uma jogada política? Embora alguns historiadores questionem as motivações políticas de Constantino, é inegável que ele teve aí uma experiência pessoal com a fé cristã. Sua aliança com a igreja cristã mudou o curso da história, mas não sem desafios. Ele sabia que uma fé unificada poderia fortalecer todo o império. Como a conversão do Império Romano afetou a pureza do cristianismo primitivo? Ela é uma questão complexa. Por um lado, a oficialização do cristianismo trouxe prosperidade para a igreja. Por outro, muitos argumentam que a fé ela se afastou das raízes humildes de Cristo, entrando em um processo de institucionalização que, por vezes, corrompeu seus princípios. O cristianismo, então, do ponto de vista histórico, ele começou como um movimento de resistência, um protesto contra a opressão e um convite ao amor incondicional. No entanto, com o tempo, ele encontrou espaço no próprio coração do império que antes o oprimia. Hoje, a Igreja Cristã ela é uma das maiores instituições do mundo. E a pergunta persiste. Foi um conflito ou foi uma conversão? Talvez a resposta seja que, em última análise, o cristianismo ele transformou o Império Romano, mas também foi transformado por ele. A história do cristianismo primitivo e seus primeiros contatos com os imperadores romanos nos ensina algo valioso. A fé verdadeira, ela pode resistir à perseguição, mas também ela pode se adaptar e crescer aí em tempos de paz. Qual lição você acha que nós podemos aprender com essa jornada? Deixe os seus pensamentos aqui nos comentários.